Além do governo federal, integrantes do judiciário viram a rejeição histórica à indicação de Jorge Messias como um aviso de que o Senado já possui maioria para analisar processos de impeachment contra ministros. Na avaliação de parte da corte, o resultado foi uma demonstração de força de Davi Alcolumbre e da direita, que juntos somam 42 votos na Casa Alta, além da possibilidade da oposição conquistar ainda mais cadeiras nas eleições desse ano. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o próprio Alcolumbre já teria sinalizado a integrantes da oposição que está disposto a pautar o impeachment de magistrados em 2027, em troca de apoio à sua reeleição na presidência do Senado e do Congresso Nacional. Deixa eu chamar aqui o Cristiano Beraldo. Como é que você vê na mesa de negociação de Davi Alcolumbre a possibilidade de impeachment de ministros do STF em troca de uma nova gestão à frente do Senado, hein, Beraldo? Koba, a gente já ouviu essa história, né? Na eleição que levou outra vez Davi Alcolumbre à presidência do Senado e também levou Hugo Mota à presidência da Câmara, as promessas eram exatamente essas. Era o voto, a discussão e voto da anistia e também o voto, né, discussão e voto de impeachment de ministro. E não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Nós tivemos na Câmara a anistia transformada em dosimetria, que foi um arranjo, foi uma forma de dar uma resposta, mas não entregar aquilo que de fato deveria ter sido. E por parte do Senado Federal, nós tivemos a rejeição do nome de Messias, não por uma convicção. Essa maioria que se formou ontem, ela não foi uma maioria formada pelos motivos republicanos que gostaríamos de ver, mas ela foi formada em razão da circunstância que existe hoje, em que o poder executivo é visto como o articulador do desgaste tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos esquecer que há interesses alinhados entre o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e os ministros da Corte Suprema. E que, não vou nem falar o governo, mas as instituições que são geridas pelo governo, que têm os seus líderes indicados pelo governo, protagonizaram, por exemplo, uma série de vazamentos que implicaram aquelas pessoas que, de uma certa forma, desagradaram o Palácio do Planalto. Essa operação do Master, não está claro ainda, Koba, como é que essas informações picadas foram aparecendo? A transcrição integral de conversas entre o Vorcaro com a sua noiva. Veja, não é que eles vazaram a conversa com um ministro, com um deputado, com um senador, não. Eles vazaram a conversa íntima que tinha ali entre o casal e nisso foram deixando várias pessoas na berlinda. E ao mesmo tempo que protegeram outras. Só que esse escândalo, Caniato, é um escândalo que, por mais que o governo queira fingir que não está acontecendo, aliás, eu acho até patético, de uma certa forma, ver o esforço que o próprio pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, tem feito de querer dizer que o escândalo do Banco Master é coisa do Bolsonaro. Bolsonaro. Quem recebeu o Daniel Vorcaro fora da agenda, levado pelas maiores figuras com intimidade com o presidente da República, foi o Lula. Então assim, como é que pode apostar, como eles fazem, de forma tão veemente, na ignorância da população brasileira? Então isso é uma coisa assustadora. Mas, para resumir isso tudo, Koba, eu assim, vejo o Brasil hoje nessa situação institucional bastante delicada e essa queda de braço, ela acontece assim, num patamar realmente assustador. Ali não tem ninguém brincando em serviço, não. Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares também para analisar essa possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal sendo pautado em troca de um apoio da oposição e dos partidos interessados nisso
a uma nova gestão de Davi Alcolumbre, uma reeleição dele na mesa diretora do Senado Federal e, portanto, do Congresso Nacional. Diego. Kobayashi, o primeiro ponto que me chama mais atenção é como a gente normaliza e como é deprimente viver em um país no qual questões cujo mérito são de interesse de todas as pessoas, da sociedade como um todo. A exemplo do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que, imagino eu, esses pedidos tenham se avolumado em razão do escândalo do Banco Master, é triste ver que isso se transforma em moeda de troca política e que a pauta não se dá pelo interesse público nesses temas, mas simplesmente porque Davi Alcolumbre não quer deixar a confortável cadeira da presidência do Senado Federal e, por consequência, do Congresso Nacional. Agora, eu não duvidaria. O Beraldo trouxe um exemplo bem pertinente sobre na oportunidade quando Davi Alcolumbre violou alguns acordos feitos com a oposição ao governo Lula. Não seria difícil que isso se repetisse. Mas agora, como nós estamos repercutindo aqui, a recondução dele está em jogo. De fato, a rejeição de Jorge Messias mostrou que há uma organização ao final do terceiro mandato do presidente Lula, vale dizer, mas há uma organização da oposição no Senado Federal que pode se mobilizar em torno de algumas pautas. Isso seria indispensável para essa recondução de Davi Alcolumbre. Então, agora pode ser que o presidente da casa se sinta mais compelido a cumprir um acordo feito com a oposição. Salvo engano, o próprio senador Flávio Bolsonaro é quem tem capitaneado esse acordo. Foi ele que foi visto, inclusive, dialogando a respeito disso com Davi Alcolumbre. Então, talvez agora seja o momento. Mas, repito, é deprimente num país que pretende ser uma grande democracia, que pretende ser uma das grandes nações do mundo, ver que questões tão importantes não passam para a nossa classe política de moeda de troca, de um tesouro a ser substituído por uma posição, por cargos no governo, por dinheiro de emenda. É triste. O Brasil não vai conseguir entrar no rumo se nós continuarmos a normalizar essas práticas que são tão antirrepublicanas. E agora com um comentário do Henrique Kriegner sobre a possibilidade de impeachment de ministros do STF sendo pautada por Davi Alcolumbre em troca de apoio aos seus interesses pessoais para continuar presidente do Senado. Kriegner. Koba, eu concordo muito com o que trouxe o Beraldo e também o Diego. Essas promessas já foram feitas no passado e seria muita inocência por parte da direita ou mesmo por parte do centro acreditar que dessa vez Alcolumbre vai cumprir com a sua palavra. Vamos lembrar que ele foi alguém que se recusou a pautar qualquer questão de anistia ou mesmo dosimetria de uma forma extremamente veemente no começo da sua gestão como presidente do Senado. Em contrapartida também, tem esse lamento que o Diego traz e que eu concordo 100%. Nós estamos dependentes da vontade de um homem para poder pautar um processo. Se tem evidência, se tem suspeita, se tem um escândalo nacional, que é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, envolvendo instituições financeiras, a questão do Banco Master, se tem indício, por que não há uma investigação? Porque precisa esperar o presidente do Senado ter boa vontade para instaurar, então, uma investigação que pode levar ou não ao pedido de impeachment. Isso é vergonhoso. É vergonhoso e mostra como o Brasil, em muitos momentos, em muitas instâncias, não é um país sério de verdade, porque não é a lei, é a vontade de quem está fazendo a lei que vale mais. Agora, 10:08. 19 horas e 50 minutos, nós estamos de volta para você que estava no nosso intervalo, na nossa rede de rádios. O Kriegner estava comentando aqui a situação da possibilidade ou não de o Davi Alcolumbre pautar ou prometer pautar o impeachment de ministros do STF em troca de apoio. A gente vai ouvir agora o comentário do Diego Tavares. Aliás, o Diego já falou a respeito disso. Nós vamos ouvir o Bruno Musa falando também a respeito dessa possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Musa, o Davi Alcolumbre está trabalhando com um sonho de alguns parlamentares, de alguns eleitores, é isso? De um sonho de uma normalidade no país, né, da forma institucional. Mas veja, Koba, aqui o buraco ele me parece um pouco mais embaixo do que, de fato, uma simples fala dessa que, obviamente, gera burburinhos, geram expectativas, geram possibilidades, ainda mais depois de 2 dias de grandes derrotas para o governo Lula. Eu vou apenas complementar aqui o que os meus colegas colocaram, que mesmo que isso venha acontecer, e eu acho que há indícios
mais do que claros para que sejam pautados isso. É claro que isso vai ser mais uma força de guerra entre os dois poderes, o legislativo e o judiciário. Há pouco tempo atrás, quando o Gilmar Mendes mudou, através de uma liminar, uma regra que, me corrija se eu estiver errado, como você que conhece profundamente a lei, uma lei de 1950, onde cabe ao Senado ele pautar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E que, por maioria simples, se for aprovado, há o processo de impeachment. Maioria simples, de 81 senadores. Só que nessa liminar que eu mencionei, o Gilmar Mendes, há pouco tempo agora, alterou que os pedidos de impeachment não mais poderiam ser feitos por qualquer cidadão comum, que pode ser feito apenas pela PGR. Isso ele voltou atrás, mas ele alterou a regra que, se fosse pautado, não mais seria por maioria simples, mas sim por 2/3 do Senado que precisaria para aprovar esse processo de impeachment. Como ele consegue alterar essa regra de 1950 através de uma liminar? Isso pode? Não pode? Isso é uma interferência brutal? E mais, eu vou além. Ele falou que, se fosse pautado o impeachment, eles vetariam no próprio Supremo Tribunal Federal. Mas espera lá, se a Constituição diz que o STF será aprovado um processo de impeachment para seus ministros pelo Senado, como é que o Supremo Tribunal Federal pode, ele, vetar algo que o Senado deve fazer pela Constituição? É mais ou menos o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, e eu vou muito mais além, hein? Desde ali do começo da década desse 2008, 2009, desse século. O que significa? Que o investigado, ele passa a ter força maior em cima do investigador. E aí o investigador, em muitos dos casos, foram afastados, foram punidos, e com os investigados passam impunes. Como é que é essa inversão? Então, quem vigia o vigilante aqui? Ninguém pode fazer absolutamente nada com o Supremo Tribunal Federal, mesmo que a Constituição de 1950 permita fazer isso? Então, se de fato esse ponto caminhar, que eu acho que tem todos os indícios e traria uma possibilidade de renovação e de busca por normalidade institucional no Brasil, é natural que isso é uma abertura de guerra, e essa guerra eles terão que estar prontos, porque o Supremo Tribunal Federal, pelo fato que eu acabei de falar, estará pronto para a guerra. Mas, para finalizar, Cobá, eu não acho que o Brasil sai desse lodo institucional que está sem arregaçar as mangas e havendo confronto sério entre os poderes. Quando há uma normalidade no meio desse caos institucional, significa que todos os envolvidos nesse caos estão arquitetando contra a população e com o dinheiro do pagador de imposto.